Está no ar o Giro SP. O Estúdio Alesp desembarca em Penápolis, interior de São Paulo, a 480 quilômetros aqui da capital paulista. E quem conversa conosco de forma remota é o repórter Ricardo Alves, lá em Penápolis. Ricardo, bom dia para você. Que bom que deu certo esta parceria. Bom dia. Que seja longa. Seja bem-vindo. Bom dia, Arthur. É um grande prazer estar participando pela primeira vez da TV Alesp, desse programa tão importante que é o Giro Paulista. Você que esteve aqui em Penápolis na semana passada, a gente quer já agradecer toda a equipe da TV Alesp, fizeram um brilhante trabalho e que realmente essa parceria seja contínua. Muito bem, estivemos juntos então nas audiências públicas lá em Penápolis. E falando em audiência pública, você também tem informações sobre uma audiência pública aí na Câmara em Penápolis, certo? Sim, Arthur, lembrando que o mês de abril é o mês do autista, né, de conscientização do autismo. E a Câmara Municipal de Penápolis, preocupada com o tema, provocou uma audiência pública para a qual houve aí a participação de vários convidados, mães de alunos, de autistas, professores, comunidade no geral. Foi muito importante essa audiência, além de ocorrer no mês de conscientização do autismo, ela também foi provocada no sentido, a partir da reclamação de alguns pais aqui, de alunos da rede municipal de ensino. Penápolis tem cerca de 5 mil alunos na rede municipal de ensino, e uma das reclamações por parte de pais de alunos de autistas é que estaria faltando um apoio a esses alunos autistas. No sentido, a legislação federal e também existe uma legislação municipal que assegura aos alunos autistas no poder público, na rede municipal, na rede pública no geral, um apoio especial, a presença de um professor, de um estagiário para esse acompanhamento melhor, né? E alguns pais reclamaram isso, aí a Câmara provocou essa audiência. Foi uma audiência bem produtiva. Uma situação que chamou atenção também é que, inclusive, uma professora autista participou dessa audiência. E entre os temas, além do pedido de parte dos pais, né, por esse apoio individual de um estagiário ou de um professor para o autista na sala de aula, também foi a questão de uma integração entre o Serviço Público Municipal de Saúde e o Serviço Público Municipal de Educação. Os dois andarem juntos. Em qual sentido? Na escola é percebido ali a possibilidade do aluno ter autismo, mas não tem o laudo fechado. Então, do Serviço de Educação, encaminhar com maior rapidez essa situação para o Serviço de Saúde. E aí, a partir da confirmação do laudo, dar um melhor atendimento a esse aluno. Uma outra proposta muito interessante que foi colocado, e simples, na verdade, de se executar em todas as unidades escolares, é sabido que os autistas, de modo geral, eles têm uma sensibilidade maior ao som, ao barulho, isso causa um incômodo. Uma proposta muito simples é que nas unidades escolares, em vez de tocar aquele sino tradicional, aquele sino que é mais forte, tocar música. Inclusive, tem até uma escola aqui na cidade, uma escola particular, que já faz esse tipo de atendimento. Então, foi uma proposta muito interessante aprovada. Foram 22 propostas aprovadas. Todas as propostas foram encaminhadas ao Executivo. Com relação ao que diz o Executivo através da Secretaria Municipal de Educação, tem tido já uma preocupação com relação aos alunos autistas, tem tido o atendimento, e a educação passou que há uma preocupação grande com relação à formação dos professores, e com qualificação, com cursos para atendimento também. E que com relação ao apoio de estagiário, de um professor extra em classe de aula,
porque para ficar claro qual é o pedido dos pais e que a legislação também assegura aos alunos autistas inseridos nas escolas, é de que exista além do professor, que ali para o atendimento geral, que tenha um respaldo com o estagiário ou com outro professor para cada aluno autista. É nesse sentido que há a preocupação grande. Olha, Arthur, nós também eu fico imaginando aqui uma situação que acho que vocês estão aí em Penápolis muito inseridos nesse contexto também, né? Aqui a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio dos parlamentares, então deputadas e deputados, tem cada vez mais atuado nesse assunto. E uma coisa que me chama muito a atenção nesses projetos que vocês trazem aí, que vocês têm fomentado aí na Câmara, os vereadores aí, é essa questão do sinal na escola, muito interessante. E aí eu fico pensando assim, né, de repente tem uma proposta para as deputadas e os deputados aqui da Assembleia Legislativa trabalharem no sentido de ampliar uma realidade dessa, como por exemplo na escola, para diversos lugares. Por exemplo, aqui na região central da capital paulista, viu, Ricardo, existem empresas, como aí em Penápolis também existem, né? E vira e mexe, a gente ouve o barulho do sino, né, das empresas, toca bastante, bem alto assim. De repente, essa pode ser uma proposta interessante da mudança desse sino, desse barulho estridente para uma música calma, serena, tranquila, de repente. Muito interessante essa iniciativa dos vereadores aí em Penápolis e que pode ser usada também em âmbito estadual. Muito bacana isso. E aí, você vinha falando... Sim, por favor, diga. Interessante, Arthur, que com relação a esse ponto da substituição daquele sino, né, por música, que é algo que é fácil, né, de fazer, que não demandaria muito custo. Então, realmente muito interessante, não só para os autistas, né? E como você falou, para empresas, de modo geral, fica um ambiente muito mais agradável. Ainda sobre o autismo aqui, nessa legislatura, houve também um projeto muito interessante no sentido de identificação dos autistas. Foi criada uma legislação que assegura aos autistas, através de fornecimento pela prefeitura, um colar. Então, o autista que tiver um colar, ele já vai ter a sua identificação facilitada nos ambientes para assegurar os seus direitos. Os autistas, eles têm vários direitos, né? E, inclusive, de vaga, aqui em Penápolis foi criada vaga de estacionamento, uma iniciativa muito positiva também nessa linha do... E o autismo, vale ressaltar o seguinte, nós temos vários graus de autismo, tá? É uma situação, é um transtorno o autismo, né? Várias situações e vários graus. Tanto é que nós temos ainda pessoas adultas que têm o diagnóstico do autismo só nessa fase, então. Não teve o diagnóstico como criança. E outra coisa importante, de modo geral, que eu vejo aqui com relação aos autistas, de valorização dos autistas, porque nós temos muitos autistas com muitas habilidades, são muito capazes, né? O autista, quando ele identifica, quando ele gosta de alguma coisa e ele se dedica, ele é acima da média. Então, são muito capazes e a gente tem que ter uma atenção e um respeito muito grande pelos autistas. Muito bem lembrado. Ô, Ricardo, eu vou aproveitar, a gente mudar um pouquinho de assunto contigo, e você usou aí, durante a explanação sobre essa questão das pessoas com deficiência, a palavra valorização. E a Câmara aí em Penápolis tem valorizado os servidores municipais, e houve um reajuste, inclusive, salarial, né? Sim, foi aprovado neste mês um reajuste de 5,68% para os servidores municipais, todos. Aqui, o número de servidores em Penápolis, aqui em Penápolis, só para um perfil, nós temos cerca de 62 mil habitantes, tá? O número de funcionários municipais passa de 1.100, 1.200, e aí houve a reivindicação, nós temos um sindicato aqui da categoria muito atuante, junto com a Câmara Municipal, foi tratada essa reivindicação junto ao Executivo, e, na verdade, assim, havia expectativa dos servidores municipais de um reajuste até maior do que os 5,68%. Esse percentual
ele corresponde ao índice de inflação do ano passado. A Prefeitura de Penápolis, na atualidade, ela tem uma folha de pagamento com um percentual que permite um reajuste maior, né? Ela está gastando com folha de pagamento em torno de 42%. Então, a Prefeitura, por esse índice, poderia ter mais e também está com caixa. No entanto, tem um grande detalhe, que o ano de 2024 é um ano eleitoral e existem muitas restrições, inclusive na parte da concessão de benefícios, pegando aí a parte de reajuste salarial. Existe uma divergência se seria possível dar além da inflação ou se poderia também dar a inflação e um ganho real. O Executivo, na dúvida, preferiu seguir pela segurança e continuou só com o reajuste da inflação. Só para situar, havia essa expectativa porque o sindicato aqui, de um ganho real, o sindicato ele promoveu 2 assembleias envolvendo a participação dos vereadores, do Executivo e, claro, dos servidores municipais. E nos 2 momentos, o reajuste de 5,68% foi rejeitado pela audiência pública. Claro que no sentido de um protesto, porque depois o Executivo encaminhou esse projeto com os 5,68% referentes à inflação e, claro, que a Câmara Municipal aprovou e os servidores municipais vão receber. Na verdade, foi uma rejeição em assembleia numa forma de protesto. E aí havia também um outro pedido dos servidores municipais com relação ao PDV, Programa de Demissão Voluntária. Ele foi apresentado pelo Executivo e a estimativa é de que cerca de 100 servidores municipais participem desse programa. Aí você pode pensar, poxa, o servidor municipal efetivo vai deixar o emprego, não tem a ver com o percentual que foi concedido, tá? Tem a ver, esses 100 servidores estimados para adesão do PDV, tem um perfil quase que na sua totalidade de pessoas já aposentadas que continuavam trabalhando no poder público e que agora resolveram, agora eu quero parar de trabalhar, e o PDV traz algumas vantagens, alguns benefícios na hora da saída do emprego. Ricardo, a gente tem conversado muito aqui no Estúdio Alesp sobre a realidade da dengue nos municípios paulistas, né? E aí não seria diferente em Penápolis, nessa tua estreia aqui em nosso telejornal para todo o estado, 645 municípios. Como é que está a realidade aí em Penápolis da dengue, hein? Olha, Penápolis está numa situação tranquila comparada aos demais municípios com relação ao estado de São Paulo e mesmo do Brasil, né? Que a gente tem visto a situação de epidemia mesmo. Aqui existe, acredito que como na maioria dos municípios, um trabalho constante de prevenção. O Serviço de Saúde faz visita casa a casa, também através dos agentes comunitários. E até então, claro que a gente tem registrado aqui alguns casos, mas ainda não foi caracterizada uma epidemia e comparado, repito, a outros municípios, Penápolis está numa situação muito tranquila com relação à dengue. E isso é uma situação que a população também deve ter assim, agora a gente pode se acomodar, né? Não, é um sinal, vamos continuar contribuindo, né? Não deixar água parada para que a cidade siga nesse bom momento sem uma dengue mais acentuada. Muito bem, olha, nós temos alguns minutos ainda, Ricardo, e eu gostaria que você recuperasse com a gente, por favor, o número de habitantes aí em Penápolis e já recuperando esse número de habitantes, trazendo uma informação que vale muito a pena ser exaltada aqui em nosso telejornal para todo o estado. Pessoas com mais de 100 anos de idade foram homenageadas aí pela Câmara. Isso mesmo, Arthur. Olha que coisa bacana. Penápolis, de acordo com o IBGE, tem em torno de 62 mil habitantes. Penápolis que pertence
a região administrativa de Araçatuba, e no estado de São Paulo, a região noroeste, tá? E com relação à homenagem aos centenários, é algo muito especial que tem, assim, nos causado muita emoção e impressionado também. A medalha centenária ela foi criada pela Câmara Municipal de Penápolis no ano de 2002. Ou seja, a medalha ela contempla qualquer morador de Penápolis que completa 100 anos de vida. É uma forma de valorização, de reconhecimento e de respeito a essas pessoas que tanto contribuíram, né, para a nossa sociedade. A gente tem que pensar assim que hoje nós desfrutamos de tantas melhorias de estradas, de uma urbanização avançada, e a gente não pode se esquecer de que pessoas lá atrás contribuíram para isso. E entre essas pessoas aí a gente tem a presença de alguns centenários. Interessante registrar que desde a criação da homenagem, 27 contemplados. E olha um dado interessante, 18 mulheres e 9 homens. Por que será, Arthur? As mulheres são muito mais longevas, será por quê? Teria resposta, Ricardo? Olha, a gente não tem um estudo científico, pelo menos que eu tenho conhecimento e que eu poderia estar passando, mas, de modo geral, pelo que a gente vê, as mulheres são mais cuidadosas do que os homens, né? Isso na saúde, isso no trânsito, isso de modo geral. O homem, é claro que tem as exceções, estamos falando de modo geral. Então, a mulher é mais cuidadosa. E tem um outro fator também que a gente deve levar em consideração, é de que os homens, principalmente tempos atrás, estavam sujeitos aos trabalhos mais pesados, desgastantes, né, que exigiam mais força. Então, nesse sentido, dá para duas linhas que dá para a gente entender um pouquinho por que as mulheres, por esse cenário aqui, na estatística das homenagens da Câmara, vivem mais. No entanto, vale ressaltar um detalhe aqui impressionante, que eu quero dividir com vocês. Nós temos aqui o senhor Wilson Monteiro, ele foi homenageado no ano de 2017, tá? E você sabe quantos anos ele vai completar agora, em 8 de maio? 150 quase, meu Deus, sei lá. Quase, olha, ele vai completar 107 anos de vida, seu Wilson Monteiro. Olha, é fantástico. E com todos esses centenários aqui, eu acompanho desde a criação da medalha centenária, todos os centenários. E quase na totalidade, eu entrevistei, eu gravei, eu falei sobre a história de vida. E rapidamente aqui sobre o seu Wilson Monteiro, no ano de 2017, quando ele recebeu a homenagem, a medalha centenária, ele, inclusive, ainda dirigia carro. E aí a gente deu uma volta pela cidade, e na ocasião, mais 2 outros centenários também foram homenageados. Aí os 3 centenários estavam dando umas voltas aqui na cidade de Penápolis. Foi muito bacana. Muito bom. Ricardo Alves, jornalista então em Penápolis, eu quero muito agradecer a sua participação, parabenizando a você, a toda a população de Penápolis, os longevos centenários. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Até a próxima visita aqui ao Estúdio Alesp. Obrigado, Arthur. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, abraço. Bom dia.